O vento frio que vinha do mar misturava-se ao pó que subia sob os pés cansados de milhares de hebreus. O medo estava vivo em cada olhar. À frente deles, o Mar Vermelho parecia um obstáculo intransponível, imenso e profundo. Atrás, a fúria do exército egípcio avançava com o estrondo de cavalos e carroças. Os gritos dos soldados misturavam-se ao som abafado das rodas cortando a areia. O povo de Israel, liberto da escravidão havia poucas horas, sentia que a liberdade estava ameaçada antes mesmo de começar. Homens, mulheres e crianças se aglomeravam, apertando-se uns contra os outros, como se a união pudesse protegê-los. As mães seguravam seus filhos com força, os idosos tremiam, e os jovens guerreiros improvisados brandiam paus e pedras, sem qualquer esperança real de defesa. À beira do mar, o vento uivava, agitando as águas como um aviso sombrio. O cheiro de maresia se misturava ao suor do medo. Moisés sentiu o peso do desespero do povo sobre os ombros. Seu coração também pulsava acelerado, mas havia nele uma chama de coragem alimentada pela fé. Ele ergueu os olhos ao céu, clamando silenciosamente ao Deus que o enviara. O Senhor respondeu de forma direta e poderosa, ordenando que Moisés levantasse seu cajado e marchasse para a frente, sem temer. A multidão se agitou. Alguns protestaram, dizendo que era loucura avançar contra as águas. Outros choravam, certos de que seriam massacrados pelos egípcios. Mas Moisés, firme, deu o passo adiante e ergueu o cajado. O vento se intensificou. O mar começou a se mover de maneira sobrenatural. Ondas se ergueram e se afastaram, criando um corredor de água murmurante, um caminho seco e impossível de se acreditar. Um silêncio de espanto percorreu toda a multidão. O milagre estava diante de seus olhos. O Mar Vermelho se abrira. 2 muros de água tremeluzindo à luz da coluna de fogo que os acompanhava à noite. O povo prendeu a respiração, como se temessem que o milagre fosse um sonho passageiro. Moisés deu a ordem para avançarem. O primeiro grupo de hebreus pisou no chão úmido e firme do fundo do mar. Crianças, pastores com seus rebanhos, mulheres carregando panelas e mantimentos, todos começaram a caminhar entre as paredes líquidas. Alguns passavam a mão na água, sentindo os peixes nadando ao lado, como se o próprio Deus os guardasse. Cada passo era cheio de temor e de esperança. O barulho do vento e das águas era ensurdecedor. O cheiro de sal queimava os narizes. O povo avançava rápido, pois os egípcios não estavam longe. O coração batia como um tambor, apressando seus pés na areia recém-exposta. Enquanto a última parte do povo entrava no caminho aberto pelo Senhor, o exército de Faraó alcançou a margem do mar. O orgulho do rei não havia morrido, mesmo depois das 10 pragas. Ele não suportava ver seus escravos partindo livres. Com um grito de guerra, ordenou aos seus soldados que perseguissem os hebreus através do mesmo caminho milagroso. Os carros de guerra, as lanças reluzindo, os cavalos relinchando em fúria, todos se lançaram dentro do corredor aberto no mar. O povo hebreu, olhando para trás, viu a morte se aproximar mais uma vez. O terror percorreu suas fileiras. Alguns queriam correr, outros queriam desistir. Mas Moisés, firme, manteve o cajado erguido, lembrando-os de que Deus estava lutando por eles. De repente, o Senhor fez com que as rodas dos carros egípcios se atolassem. O chão ficou pesado, enlameado, e os cavalos começaram a tropeçar. O pânico tomou conta dos guerreiros egípcios. Gritos de medo ecoaram dentro do mar, pois perceberam que estavam caindo na armadilha do próprio Deus de Israel. Enquanto isso, os hebreus chegaram à outra margem, em terra firme. O povo gritava de alívio, abraçando-se e chorando, mas ainda não estavam completamente salvos. Moisés virou-se para olhar para o mar e, obedecendo à voz de Deus, estendeu novamente seu cajado sobre as águas. O rugido do mar voltando ao normal foi como o som de 1000 trovões.
As paredes de água se fecharam violentamente sobre os egípcios, cobrindo homens, cavalos e carros. O mar tragou o orgulho de Faraó de uma vez por todas. Quando as ondas se acalmaram, nenhum inimigo restara vivo. O silêncio que se seguiu pareceu sagrado. O povo hebreu, atordoado, olhava o mar calmo como se nada tivesse acontecido, mas sabiam que testemunhavam o maior milagre de suas vidas. Deus os havia libertado de forma definitiva, esmagando o poder de Faraó para sempre. Miriam, a irmã de Moisés, tomou seu tamborim e começou a entoar um cântico de vitória. Outras mulheres se juntaram a ela, dançando e louvando o Deus que derrubara os opressores. Os homens também ergueram suas vozes, exaltando o Senhor por sua força e fidelidade. Crianças dançavam no meio da areia, rindo, como se todo o peso da escravidão tivesse sido apagado naquele instante. A esperança renascia nos corações, e a certeza de que nada seria impossível ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó se gravava para sempre em suas memórias. Moisés ergueu os braços e agradeceu ao Senhor. Ele compreendia naquele momento que a missão dele ainda estava longe de terminar. O deserto os aguardava, cheio de provas e desafios, mas também de revelações e milagres. O povo descansou ali por um breve momento, reunindo forças. As crianças cochilavam nos braços das mães e alguns homens recolhiam os poucos mantimentos que ainda restavam. O horizonte à frente era vasto, incerto, mas cheio de promessa. Naquela noite, o povo de Israel dormiu à beira do mar, sob o clarão da lua, com o coração batendo leve pela primeira vez em muito tempo. O Egito ficara para trás. Não eram mais escravos, mas filhos de um Deus vivo e poderoso. Ao amanhecer, a coluna de nuvem voltou a se mover, sinalizando que era hora de prosseguir. O povo juntou seus poucos bens e começou a caminhar. A travessia do Mar Vermelho seria lembrada para sempre, contada de geração em geração, como a prova suprema de que Deus é fiel. Os velhos repetiam às crianças cada detalhe, para que nunca se esquecessem. O mar que se abriu, o vento que soprou, os peixes nadando ao lado e o rugido das águas se fechando sobre os inimigos. Era impossível não sentir a alma vibrar diante de tamanho milagre. Em cada passo havia a memória da opressão, mas também o alívio da liberdade. O povo entendeu que Deus os chamava não apenas para abandonar a escravidão, mas para viver uma vida nova, de obediência e confiança. Mesmo com as incertezas do deserto, sabiam que não estavam sozinhos. A presença de Deus ia adiante, abrindo caminho, afastando perigos, conduzindo-os como um pai guia seu filho. A fé deles fora renovada na beira do mar. Moisés sentia um peso diferente agora. Já não era apenas o libertador, mas o líder de uma nação inteira, responsável por conduzi-los até a promessa. Sabia que teria de ser forte, paciente e cheio de coragem, pois o deserto testaria todos, inclusive a ele mesmo. As mulheres conversavam entre si, recordando os filhos perdidos no Egito, mas agradecendo pelos que agora caminhavam livres ao seu lado. Havia lágrimas, mas eram lágrimas misturadas à esperança. No caminho, os hebreus cantavam hinos de vitória, repetindo as palavras de Miriam, celebrando o Deus que vira sua dor e ouvira seu clamor. Cada verso se transformava em um lembrete de que nada pode deter a mão do Altíssimo. Assim começou a nova fase da jornada. O Mar Vermelho ficava para trás como um monumento à vitória e ao livramento. O deserto se abria como um livro em branco, pronto para ser escrito pelas mãos de Deus na vida de cada homem e mulher hebreu. O sol subia no céu, aquecendo a areia, queimando a pele, mas não conseguia apagar a chama que ardia no coração daquele povo. Eles haviam atravessado o impossível e estavam prontos para o próximo milagre.
Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo. Assim, a palavra de Deus chegará a cada vez mais corações. Que o Senhor abençoe poderosamente você e sua família.